Bom dia a todos. Dando início aos trabalhos, sem maiores delongas, convido a doutora, a desembargadora Silvane Bernardes para sua manifestação. Venha ser desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mestrado em Direito e Relações Sociais pela PUC, especialização em Direito Constitucional e Direito do Trabalho Portuário e Marítimo. Com a palavra, a desembargadora Silvana Bernardes. Bom dia a todos e todas. Desejo que tenhamos momentos muito bons no início dessa palestra. Quero agradecer a organização que me convidou para esse congresso tão palpitante, com temas atuais, e o faço na pessoa do ministro Douglas Alencar e do desembargador Celso Pio, que formularam o convite a mim. O tema que a mim cabe trazer algumas considerações é sobre as revoluções tecnológicas e os impactos nas relações laborais. Quero acreditar que ninguém nessa plateia, ao menos já não tenha brincado com alguma inteligência artificial. E é disso que a gente está falando. A revolução tecnológica que hoje nós vivenciamos, ela não trata apenas de avanços técnicos, são mudanças estruturais que, na forma como a sociedade produz, se organiza e se relaciona. Tradicionalmente, falamos em revoluções como sendo ondas. A primeira revolução, que foi a revolução da onda a vapor, ela possibilitou a mecanização da força. A segunda veio com a eletricidade e propiciou o aumento da produção em massa, que já foi uma grande evolução. A terceira revolução trouxe os computadores, a internet, a automação. E, com isso, começamos a ter a digitalização de todos os processos. Mas agora vivemos a quarta onda. A quarta onda com a inteligência artificial, automação, robótica avançada, biotecnologia, big data. E, com isso, vivenciamos uma das maiores transformações na sociedade. Não só pelas mudanças, mas pela rapidez como as coisas são alteradas. Antes, as mudanças ocorriam em décadas. Hoje, elas ocorrem em meses. E tudo isso, evidentemente, traz grandes impactos no ambiente laboral, que é onde eu atuo. A pergunta que fica é: como isso tem afetado o ambiente laboral? Porque o trabalho ele é essencialmente uma interface entre tecnologia, que redefine capacidades, economia, que define necessidades, e a legislação, que tem que acompanhar todos esses direitos e deveres. Quando a tecnologia vai mais rápido do que a economia consegue absorver, ou mesmo quando o direito consegue tratar dessas situações, é quando ocorrem as tensões jurídicas, econômicas, produtivas e sociais. O cenário atual revela que a inteligência artificial ela não atravessa um setor, ela atravessa todos. Essa revolução, o grande diferencial, a meu ver, é que ela não substitui a força física, como aconteceu em outras revoluções. Não. O diferencial da inteligência artificial é que ela muda padrões, porque ela trata com padrões cognitivos, assim considerados que antes eram feitos só por seres humanos, e agora nós temos essa outra superação. Com isso, nós temos alguns mitos, alguns equívocos também. Pergunto alguns para os senhores: a IA vai acabar com os empregos? A mim parece que não. O que nós vivenciaremos é uma transformação das funções. Uma transformação no sentido de que elas serão invisíveis, mas
que continuarão tendo a análise. Elas não serão físicas, mas elas existirão com outras características. As atividades não serão simplesmente automatizadas. E no judiciário, que é onde atuo, nós somos fortemente impactados. Todos sabem que hoje em dia os tribunais vêm adotando sistemas para fazer uma triagem, uma preparação, uma predição dos casos que possam existir, justamente para atender à necessidade de um julgamento mais célere e cuja demanda nunca acaba, só aumenta. O fato é que tudo isso nos causa medo e insegurança, que inclusive vai ser objeto de a palestra de um colega posteriormente. E surgem novas demandas que também são, do ponto de vista ético. Por exemplo, quando se fala na IA no judiciário, a Estônia, que é um país que esteve à frente dessa situação, o que eles criaram? Eles criaram um sistema onde os pequenos casos que eram repetitivos e iguais eram apreciados pela IA e eram submetidos ao juiz apenas em caso de recurso. Surge a dúvida: quem estaria julgando os nossos casos? Isso é ético? Como que isso funcionaria? Então, todas essas demandas fazem parte dessa revolução que nós vamos ter que lidar. Uma outra questão que impacta e muito o ambiente laboral é o aumento das assimetrias. Empresas que têm acesso a tecnologias de ponta, evidentemente, vão ampliar as suas vantagens econômicas, serão mais competitivas e vão gerar mais desafios regulatórios. Por outro lado, temos outras coisas boas também. Houve uma alteração na forma do trabalho. Hoje a gente tem a possibilidade de um trabalho híbrido e distribuído de uma forma diferenciada. Nós temos tecnologias que possibilitam aos trabalhadores trabalharem em equipes globais, em lugares diferentes do mundo, com horários flexíveis, uma produtividade medida por tarefas, ou seja, vivenciamos uma situação nunca vista, mas que atende toda essa situação de globalização e, ao mesmo tempo, traz novos dilemas éticos também sobre as responsabilidades dessas decisões automatizadas, o viés algorítmico, que muitas vezes, dependendo de como é formulado, pode trazer uma situação de discriminação e gerar um retrocesso histórico, a depender de quem formulou. A transparência dos sistemas para que a competitividade seja igualitária para todos. E também a análise da substituição dos postos de trabalho, porque a questão é, as funções, o emprego não vai deixar de existir, mas as pessoas vão ter que se reaprender, elas vão ter que aprender novas ferramentas digitais, ou do contrário, realmente elas estarão fora do mercado. O que acontece no final aqui, fica a dúvida. Além desses impactos, o que nós, num cenário crítico, podemos verificar? Nós temos as possibilidades positivas, aumento de trabalho não mecânico, mas sim com desenvolvimento do aspecto digital. Nós temos a possibilidade de trabalhadores com novas atribuições, mas temos um cenário intermediário que também não é adequado, que seria a automação rápida demais e que poderia gerar, além dessa desigualdade, uma polarização social e crises ocupacionais. Para mim é mais fácil falar do que a gente vivencia no judiciário. Por exemplo, com essa demanda toda e o aprendizado que nós temos que correr atrás, como dizem por aí,
O Ao invés de, num primeiro momento, nós termos essa sensação de que nós estamos evoluindo, tendo um trabalho mais célere, desenvolvido, ao contrário disso, a necessidade de capacitação digital gera outras inseguranças, porque não basta você conhecer o que você faz atualmente, você também tem que estar inserido nesse meio digital, porque senão você ficará para trás. No judiciário, além dessa capacitação, nós vamos ter que viver com os dilemas éticos que também têm acontecido a todo momento, na análise de prova, saber da origem disso, se são decorrentes de uma fake news produzida pela inteligência artificial. Ou seja, o mundo traz, hoje em dia, novos embates, que nós vamos ter que nos readaptar em todos os sentidos, sejam os trabalhadores, sejam os magistrados, sejam os empresários, cada um com a sua devida sensibilidade, mas o fato é, a inovação ela existe, só que quem vai poder traçar o futuro disso de forma ética, correta, ainda não serão as máquinas, somos nós. Essa é a responsabilidade com que nós temos que olhar para esse futuro. Não, o problema não é a máquina, ela não vai substituir o homem, mas nós temos que ter esse olhar à frente, de que nós, com as devidas análises, vamos proceder nesse novo caminho. Era isso. Bem, após essa brilhante palestra, eu tenho a honra de convidar o Dr. Alexandre Furlan, que é presidente do Conselho de Relações de Trabalho da CNI, formado em Direito e Administração de Empresas. Com a palavra, doutor. Obrigado. Como a doutora Silvane deixou restando 3 minutos, eu creio que eu vou cumprir adequadamente o tempo. Bom, primeiro, bom dia a todos os senhores, todas as senhoras, um prazer enorme estar aqui nesse evento. E eu gostaria primeiramente de fazer 2 observações. A primeira é que eu não venho a essa tribuna como jurista ou como advogado, ou professor, como muitos temos aqui. Eu venho aqui como empresário. Já que há 25 anos eu abandonei as lides jurídicas para me dedicar à empresa. E a segunda observação é que eu devo procurar seguir o meu script para não acontecer o que já aconteceu em outras vezes que aqui participei, em que me pediram para falar mais baixo, porque eu, como italiano, acabo falando muito alto, e também para que eu não perca, tergiversando aqui o tema que eu me propus a abordar, e extrapole o tempo. Já me comeram aqui os 3 minutos que a desembargadora tinha me deixado. Mas vamos lá. Primeiro, uma grande satisfação a gente falar aqui em nome da Confederação Nacional da Indústria e também dizer que esse tema, a transição tecnológica e o mundo do trabalho, ele não pertence ao futuro mais, mas pertence efetivamente ao nosso presente. A transição tecnológica, ela não diz respeito apenas a novas ferramentas ou a novos sistemas. A história da humanidade, ela sempre foi moldada por revoluções e inovações que transformaram profundamente o mundo do trabalho. E então o modo de viver, de trabalhar também acabou se transformando e as organizações sociais, a forma como nos organizamos socialmente também foi mudando. Então se tornou indissociável a integração da vida humana com a tecnologia. E cada revolução tecnológica ela acaba impulsionando um novo ciclo de mudança e desencadeia transformações que, por sua vez, exigem mais e mais inovações e um movimento contínuo da vida em sociedade. Não está passando. Acabei passando 2 aqui. Atualmente, essa revolução tecnológica se traduz sobre o nome da 4ª Revolução Industrial ou de Revolução Digital.
Dentre as suas características mais marcantes, obviamente, estão a abertura e a integração da sociedade no mundo digital, como já disse a desembargadora, e o movimento de altíssima velocidade na criação e integração dessas novas tecnologias em todos os sistemas sociais e humanos, redefinindo processos, relações e mesmo estruturas. Na era atual, o que acontece? Ela é marcada pela inovação contínua, progressão tecnológica em altíssima velocidade, como também já foi dito, e uma rápida disseminação dessas tecnologias entre a população, trazendo processos produtivos e integrados globalmente. Novas plataformas, novas formas de trabalho e, sobretudo, a partir da segunda metade do século XX, do século XXI, perdão, com o lançamento do iPhone, os smartphones acabaram se popularizando e hoje, como os senhores podem ver, nós temos 7,4 bilhões de smartphones para uma população mundial de 8 bilhões e 100 milhões de pessoas. Ou seja, o mundo está muito hiperconectado e, portanto, isso acaba também fazendo um rearranjo nas relações de trabalho e configurando um novo cenário de trabalho para o mundo. Da mesma forma que ocorreram nas revoluções industriais anteriores, algumas profissões, obviamente, tendem a desaparecer, algumas ocupações, enquanto novas oportunidades de trabalho, como também já foi realçado pela desembargadora que me antecedeu, a desembargadora Silvane, vão surgir. O Banco Mundial, ele aponta que muito mais empregos foram criados do que perdidos desde a primeira Revolução Industrial. Essas transformações, então, que são decorrentes dessa nova era que vivemos, conforme amplamente estudado, já analisado e vivenciado, elas não podem ser impedidas ou evitadas. Isso é bom que se diga. Elas alteram profundamente as formas de trabalhar, de produzir, da forma de circulação de bens e serviços, uma vez que as próprias empresas têm necessidade de se modificar ao longo do tempo. Então, a gente até sempre vejo que quem não antecipa o futuro e não se moderniza, acaba desaparecendo, né? Temos os casos do Blockbuster, da Polaroid, que era aquela maquininha que tirava foto instantânea. Então, do lado dos trabalhadores, as perspectivas de relação de trabalho também se transformam. Se antes o ideal era um emprego e uma carreira que durasse anos e anos, os jovens hoje almejam trajetórias dinâmicas e muito mais ágeis, com ascensão muito mais rápida. Um vínculo curto, às vezes, né? Não se configurando um emprego tradicional. De fato, as perspectivas elas acabam se movendo na flexibilidade, na liberdade e na imediatidade. As pesquisas recentes elas também mostraram que 41% dos jovens dessa geração Z valorizam a realização de trabalhos paralelos como uma forma, inclusive, de ter um ganho extra. E 60% desses jovens preferem um modelo híbrido, em que eles possam combinar flexibilidade com essa conexão pessoal. Então, nesse quadro conjuntural todo, a gente vê que se torna necessário o reconhecimento de que as formas de produção e de trabalho não estão mais vinculadas, obviamente, ao modelo tradicional de emprego, se tornando necessário cada vez mais que o trabalho e a produção sejam mais amplos, mais diversos, mais tecnológicos e mais flexíveis. E todas essas transformações trazidas pelas tecnologias, obviamente, elas vão causar um choque de perspectivas sobre esses riscos e oportunidades para a sociedade e para o trabalho. A meu ver, no entanto, é uma oportunidade de ouro. Acredito que o sucesso dessa transição, obviamente, ele vai depender muito da colaboração entre governo, entre empresas e entre trabalhadores. Uma ação coordenada, portanto, eu vejo como essencial para que se assegure um futuro do trabalho mais inclusivo, produtivo e sustentável. É fato que, alguns anos atrás, o medo acabou se disseminando, né? Diversos relatórios e análises previam que a revolução digital ia provocar uma extinção em massa de empregos e, com a chegada, então, da inteligência artificial generativa, as visões alarmistas acabaram aumentando. Mas as avaliações mais recentes, elas caminham noutra direção, no sentido de se reconhecer que o impacto dessas novas tecnologias, embora sejam num percentual muito relevante, eles estimam que só entre 2% e 5%, por exemplo, dos empregos na América Latina estejam sujeitos a essa automação. Então, o que ela mostra urgente e determinante é para que a gente enfrente os desafios dessa transição tecnológica. Se percebe, obviamente, que um conjunto de características que tomaram forma e ganharam força nos últimos anos, em especial a inteligência artificial generativa, tem ampliado a velocidade de transformação no mercado de trabalho e isso resulta no quê? Resulta num declínio
de trabalho em setores automatizáveis e uma redução importante do número de tarefas repetitivas. E, ao mesmo tempo, propicia um crescimento contínuo dos empregos em setores digitais, que caminha junto com a ampliação da busca por habilidades digitais, cognitivas, sociais e de cuidado. Alguém já falou muito aqui da questão do cuidado, com foco em perfis profissionais que se voltem à criatividade, ao pensamento crítico e à resolução de problemas. Os empregos e as profissões, portanto, de um modo geral, eles estão passando por transformações absolutamente significativas. E, ao mesmo tempo, surge um novo conjunto de carreiras, frequentemente chamadas de profissões do futuro, né, como dos especialistas em prompts, por exemplo, para a inteligência artificial. E isso não surpreende a mais ninguém, porque 75% das empresas do mundo, segundo estudos, planejam, até 2028, adotar soluções em tecnologia, com essa tecnologia digital. Portanto, o que se pode ver é que, apesar das perspectivas pessimistas pelo advento dessas tecnologias digitais, hoje prevalece essa posição, essa perspectiva equilibrada, que identifica uma ampliação do número e do volume de trabalhos potencializados pela tecnologia. Então, por isso, acredito que o mercado ele vai precisar enfrentar alguns desafios, e dentre eles, a falta de talentos com qualificação, a necessidade de requalificação massiva da mão de obra, da força de trabalho, significativas dificuldades que vão ser encontradas pelas micro e pequenas empresas, e a necessidade de se adaptar os modelos de negócios às novas tecnologias para que, como eu disse antes, elas não percam a relevância ou, muito possivelmente, deixem de existir. Para o Brasil, em particular, existem desafios específicos, e aí eu já entro em algo que a gente tem feito estudos no âmbito da CNI, desafios específicos que nós precisamos enfrentar para a superação do chamado custo Brasil, para, consequentemente, atingirmos um nível melhor de produtividade. O custo Brasil hoje ele gera um desperdício para a nação de 1,7 trilhão de reais ao ano, ou seja, quase 20% do nosso PIB brasileiro. E alguns destaques, né? Como eu disse, está aí no quadro que o Brasil precisa atacar esse custo Brasil e a produtividade. O Brasil tem um baixíssimo desempenho em competitividade digital. Nós somos a 53ª nação entre 69 países com competitividade digital, ou seja, estamos lá atrás. Na média global existem 126 computadores para cada 10 mil habitantes, o Brasil tem 9. E esses fatores, obviamente, impactam muito diretamente o nosso custo do Brasil e a produtividade no trabalho da indústria. E eu falo indústria porque provenho da indústria, que teve, inclusive, queda de produtividade de 1,2% nos últimos anos. Então, enquanto as tecnologias digitais avançadas tendem a aumentar essa produtividade, o Brasil segue na contramão. Tem visto sua produtividade cair, o que reduz sua competitividade e a capacidade de gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico e social. Soma-se a esse quadro todo o fato de que a revolução tecnológica ela traz necessidade de novas regras trabalhistas. Isso é óbvio. Haja vista que as formas de trabalhar e de produzir, elas não são mais as mesmas de quando a legislação laboral brasileira nasceu. Nós devemos reconhecer, portanto, que o Brasil, nesse ponto, ele deu um primeiro passo que eu considero relevante em 2017, com a Lei 13.467, que eu não chamo de reforma trabalhista, mas sim de modernização, porque acredito que a reforma deva continuar, e também a regularização da terceirização. Por quê? Porque houve um reconhecimento ali de novas formas de se trabalhar e de se produzir, gerou-se condições de flexibilidade negociada e dialogada, na medida em que hoje, num Brasil tão heterogêneo, você atenta para as especificidades quando o negociado prevalece sobre o legislado, desde que, obviamente, não atentemos contra o artigo 7º da Constituição, que já traz lá praticamente todos os direitos. E se conferiu clareza e segurança jurídica para diversos assuntos, e isso gera, obviamente, impactos positivos contra a elevada litigiosidade. A gente fez um estudo com a FGV, com o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, e a CNI, que se estimou que nós diminuímos entre 22 e 24, não levamos em consideração a pandemia, 15 bilhões de reais com esse cenário de diminuição da litigiosidade judicial, que agora está numa curva ascendente de novo, depois que o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo
pela questão lá da sucumbência recíproca e da gratuidade da justiça. Hoje a curva é grande, isso já foi apresentado ontem aqui. Então, o que eu quero dizer é que essas percepções, obviamente, elas reforçam a reflexão que nós temos sobre a necessidade de continuar a modernização trabalhista, por meio de uma reforma que considere especialmente que esse ritmo das transformações, como também já disse a desembargadora Silvânia, ele tende a ser ampliado cada vez mais, tende a ser cada vez mais rápido. Eu concluo, e a conclusão é um pouquinho extensa, mas reafirmando que as revoluções e as transformações tecnológicas, elas obviamente constroem novas oportunidades. Historicamente, a cada revolução industrial que tivemos, houve um medo da tecnologia e do fim dos empregos, e também da substituição dos homens por máquinas, autômatas, né, no trabalho. No entanto, quando você vai examinar mais a fundo o tema, você percebe claramente que desde a primeira revolução industrial, quando o mundo tinha 1 bilhão de pessoas somente, houve um crescimento da população em 800%, né? Hoje já somos 8 bilhões e 100 milhões, em janeiro de 2025. Observamos também que ao longo desse tempo o uso da tecnologia aumentou exponencialmente em todos os aspectos da vida humana, inclusive no mundo do trabalho, e ainda assim o desemprego mundial médio está em apenas 5% da população, segundo dados lá da OIT, da qual faço parte lá do Conselho de Administração. Diante desse contexto todo, o Brasil obviamente que não pode perder a oportunidade de impulsionar o seu desenvolvimento econômico e social, aumentar a sua produtividade e fortalecer obviamente a sua competitividade. Portanto, eu creio que seja fundamental que o país passe a adotar ações para que seja capaz de aproveitar essas oportunidades nas mais diversas áreas, superando o custo Brasil, que, a nosso ver, é demasiado para quem procura empreender, principalmente para pequenos e médios empreendedores, que são 90% das empresas brasileiras. E aí eu gostaria de dizer que nós devemos, obviamente, ter foco na preparação das pessoas, para que essas novas tecnologias possam estabelecer normas que facilitem a forma de trabalhar e garantam, ao mesmo tempo, as proteções sociais. E entre essas medidas eu destaco reforçar estratégias para aumentar a produtividade, inclusive por meio de estímulos à adoção de novas tecnologias nos ambientes de trabalho. A gente estima que só a inteligência artificial, por exemplo, em nível global, ela pode aumentar a produtividade em até 3,3%. Então, vocês imaginem, no Brasil, que ainda precisa consolidar todas essas estratégias e consolidar a infraestrutura e tecnologia, esse salto de produtividade pode ser muito mais significativo ainda. E isso é extremamente importante. Além disso, é necessário avaliar e planejar o mercado de trabalho, com foco na necessidade de mão de obra qualificada. Só nós, na indústria, fizemos um cálculo e nós precisamos, nos próximos 4 anos, qualificar 14 milhões de pessoas em ocupações industriais, só para atender a estimativa do crescimento pífio que o Brasil ainda passa nesses últimos anos. E também precisamos reconhecer e regulamentar as novas formas de trabalho, pois, como mencionei antes, o modelo tamanho único, tamanho padrão, já não atende às perspectivas de trabalho que nascem com as novas tecnologias e com os interesses das novas gerações de trabalhadores. 42 segundos eu tenho, então eu gostaria de finalizar com a reflexão de que nós precisamos continuar, sim, a modernização trabalhista no Brasil e com velocidade. Ou nós seguimos nessa rota de transformação, ou nós vamos efetivamente permanecer presos ao passado. E faço uma última observação, que, a meu ver, permeia em muitos casos a nossa área trabalhista. Enquanto eu sempre convivi e aceitei um bom debate de ideias. Eu aprendi isso desde cedo, quando com 22 anos eu era estagiário e me mandaram fazer uma negociação coletiva no Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, no Rio Grande do Sul, e o presidente era o deputado Paulo Paim. E eu, jovem naquela época, acho que aprendi que a gente tem que efetivamente conviver com um bom debate de ideias. Mas, por outro lado, eu creio que enquanto a ideologia continuar suplantando a racionalidade, é bem provável que nós tenhamos muita dificuldade em consolidar os espaços necessários para que definitivamente o Brasil possa ser colocado na rota do desenvolvimento sustentado com justiça social. Muito obrigado. Obrigado, desembargador. Muito bem, convido na sequência o Dr. Leonardo Rocha Rodrigues, que é especialista em fisioterapia do trabalho. Com a palavra, doutor.
Bom dia a todos presentes. Agradecer o convite de estar nesse evento tão amplo, com qual a gente consegue ter um momento de discutir um tema tão importante quanto são os riscos psicossociais. Nós temos neste momento, neste último ano, um debate extremamente relevante sobre a tecnologia e toda a ampliação do trabalho que se teve a partir daí. Então, essa transição tecnológica trouxe um tema muito importante e a NR1, que é a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, trouxe então os riscos psicossociais à tona. Mas assim, o que é importante a gente entender? Onde está embasado os riscos psicossociais dentro da nossa legislação? Está embasado na NR1. A NR1 que entra em vigor em maio de 2026 e ela tem alguns pontos importantes. Ela traz que o gerenciamento de riscos ocupacionais ele é focado junto ao gerenciamento de riscos totais, mas relacionado à ergonomia. Porque no item 1.5.3.1.4, um item bastante extenso, né, ele traz que inclui os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E que isso é nos termos da NR17. Quando a gente trabalha a norma regulamentadora número 17 de ergonomia, nós estamos falando então que estamos trabalhando os riscos psicossociais relacionados ao ambiente de trabalho, não o que está fora do ambiente de trabalho. A gente tem visto nesse meio de discussões que surgiu no último ano, muitas pessoas falando sobre o adoecimento das pessoas, muitas pessoas falando sobre diversos temas que são alheios ao que está previsto na normativa. É muito importante que a gente tenha um foco naquilo que a lei traz e nos pede, que é avaliar esse importante tema dos riscos psicossociais, mas naquilo que está focado ao ambiente. Se está focado ao ambiente, se está focado à ergonomia, então ela cabe ao estudo do trabalho. O que é ergonomia a todos os presentes? Ergonomia nada mais é do que estudar o trabalho das pessoas e entender os impactos que isso tem sobre as pessoas. Mas para isso é feito um estudo adequado, com profissionais adequados, que têm conhecimento e que vão ter um foco no trabalho e não no indivíduo. O indivíduo ele é impactado pelo trabalho assim como o trabalho é impactado pelo indivíduo. É uma mão dupla. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Vamos falar um pouquinho sobre a probabilidade. A probabilidade é um ponto importante. Quando se fala de adoecimento, se tem uma condição da gente imaginar, se eu tenho a presença de um fator de risco, automaticamente ele está com risco. Não, não é dessa forma que acontece. Na realidade, nós temos uma situação para definição de risco baseada em probabilidade e severidade. Probabilidade é a chance daquilo ocorrer. A probabilidade, quando é estabelecida nos riscos psicossociais, ela está focada na avaliação do risco ergonômico. E a norma traz isso, que ela deve ser estabelecida a partir dos fatores de risco psicossociais e considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção. É muito importante que a gente tenha essa questão em mente, porque no momento que a gente observa um conflito no trabalho, imediatamente alguma pessoa pode tentar a entender. Isso é um risco psicossocial. Na realidade, não quer dizer. O conflito no trabalho ele vai existir como um dos temas possíveis dentro dos riscos psicossociais. Mas a gente tem que entender como o trabalho ocorre, quais medidas de prevenção tem, qual a eficácia delas. Obrigado. E como que isso vai ter o impacto. Então, na realidade, não é uma via direta. Eu tenho uma situação vista, um fator observado, naturalmente eu tenho um risco psicossocial. Na realidade, eu tenho que avaliar a ergonomia, fazer um estudo ergonômico e a partir desse estudo ergonômico eu vou entender então a probabilidade. E a probabilidade, junto com a severidade, vai me determinar o risco. E é somente desta forma, senhores e senhoras, somente dessa forma que a gente vai ter a condição de risco, podendo ou não acontecer. Então, a questão de medidas também é muito importante, porque qual é o processo natural de acontecimento da gestão de riscos, inclusive os riscos psicossociais? Eu faço a identificação das tarefas, eu faço uma análise ergonômica preliminar, isso abastece meu PGR, abastece meu gerenciamento de riscos, se cria um plano de ação, realiza-se as melhorias, faz o controle e essa validação de melhorias volta para o PGR. Da mesma forma como ela pode suscitar aprofundamento desse estudo, que é através da análise ergonômica. Esse aqui é o caminho natural, é a forma como ocorre as condições normais de um estudo de ergonomia, incluindo os riscos psicossociais.
E tem muitas medidas preventivas que as empresas fazem e que estão contempladas, que têm impacto sobre os riscos psicossociais e sobre a ergonomia como um todo, como treinamentos, pausas, as questões relacionadas a rodízio, reuniões participativas, a integração entre o SESM e o TICIPA, trabalho sentado, feedback, até deixei de laranja, né, algumas coisas mais focadas em riscos psicossociais, o feedback, uma ferramenta importante de comunicação, a comunicação como um todo, ações de comunicações e relações pessoais, tanto quanto as atuações de compliance, que vão trabalhar em assédio, que vão trabalhar em outros pontos tão caros e tão importantes aos riscos psicossociais. Então, toda medida preventiva implantada, ela tem um impacto sobre o trabalho, um impacto que tem que ser avaliado, e no momento que ele é avaliado, se estima a probabilidade. Uma vez que a gente tem a probabilidade estimada, eu consigo correlacionar com a severidade e entender, de fato, o que é o risco psicossocial. O que eu tenho visto e que me preocupa é o desconhecimento técnico, que muitas pessoas simplesmente colocam na pauta. Eu vi uma situação em desarranjo do trabalho, o trabalho tem alguma oportunidade, e aquela oportunidade é tratada imediatamente como um risco. Isso não é o fato técnico, isso não é a forma técnica que é correta e que a gente tem que considerar. Outra confusão que aconteceu bastante é que não é um exame clínico. Na realidade, a gente falou já no início, é do trabalho. Existem exames clínicos com essa terminologia de psicossociais para trabalho em altura, para espaço confinado, mas isto não é o que a NR1 está trazendo. Ela está trazendo uma avaliação do ambiente de trabalho, ou seja, não é do indivíduo. Aliás, o próprio adoecimento mental, ele é multifatorial. Então, o trabalho é um contributivo e vai ser estudado. Por isso que a análise dos riscos psicossociais, ela tem um foco no trabalho, um foco nas situações laborais, e não no indivíduo. Então, isso é um ponto bastante importante. Em questão de avaliação, quando nós estamos pensando em avaliar os riscos psicossociais, a gente tem que entender que começa tudo por uma análise preliminar. Essa análise preliminar vai identificar as características do trabalho, vai identificar todos os fatores de riscos ergonômicos, incluindo os psicossociais, e as medidas que existem para proteção. Contudo, é importante que se diga que são medidas que podem ser qualitativas, quantitativas ou semi-quantitativas, ou até uma combinação desses. Isso está previsto na NR17. Aliás, está previsto no item 17.3.1.1. E é interessante porque muita gente já sai partindo do conceito, né? A ergonomia tem que quantificar obrigatoriamente. Não é desta forma que tecnicamente é usual, nem dessa forma que tecnicamente é feito no mundo inteiro, muito menos está previsto na legislação. Nós temos a condição de avaliar numa avaliação preliminar, de muitas formas, utilizar métodos cientificamente validados, utilizar outros métodos de entrevista ativa, várias formas de descobrir os fatores psicossociais, e nem todos precisam ser quantificáveis. E isso é um ponto importante previsto na NR17. Então é importante que se lembre, se eu identifiquei um perigo, ele vai ser avaliado, ele vai ser trabalhado, incluído junto com a severidade, ele vai ser a probabilidade, e isso vai gerar então o risco que vai ser tratado dentro da rotina do PGR. Quando se fala na análise ergonômica do trabalho, é quando se tem um aprofundamento. Ela é o caminho, é o segundo nível, né? É quando a gente aprofunda um pouquinho os estudos. Nesse caso, a gente vai utilizar ferramentas padronizadas, vamos utilizar uma combinação com outros momentos, sempre com a participação do trabalhador, porque o risco psicossocial ele é importante ser avaliado junto ao trabalhador, é fundamental, não tem outra forma, mas ele pode ser utilizado tanto de entrevista, de debates, de rodas de discussão, ele pode ser utilizado com ferramentas padronizadas, como HSI, de COPS-OK, entre outros métodos, mas nenhum desses métodos é obrigatório. E isso é um paradigma que tem batido muito. Muitas pessoas estão com esse engano na cabeça. Eu sou obrigado a usar um determinado método. Na realidade, não é. A ergonomia ela é multifatorial, ela é multidisciplinar e ela não tem metodologia específica e obrigatória. A própria NR17 está vinculada à NR1, né, que os riscos psicossociais são nos termos da NR17. Na própria NR17 fala que não se está distrito a um único método ou técnica, e sim cabe ao profissional que está avaliando explicar o porquê da decisão, de como que ele avaliou e qual a ferramenta ou a método de análise que ele avaliou. Então é muito importante que a gente não siga um conceito pré-definido que eu sou obrigado a um determinado método ou que eu sou obrigado a um determinado questionário. Na realidade, a gente tem que fazer o estudo e esse estudo vai levantar todos os fatores e medidas protetivas e a partir daí eu vou ter então
a minha análise de risco e eu vou poder fazer a sequência dentro do PGR. Temas que vão estar presentes nessa avaliação, que são fundamentais, são importantes. E aqui é um ponto-chave, nem todas as ferramentas padronizadas trazem todos esses temas. Esses temas hoje são citados na portaria do Ministério da Saúde 5.674 de 2024, que atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Na parte 5, ela traz uma exemplificação dos riscos psicossociais, assim como existem outras normativas internacionais. Então são capítulos, são partes importantes, gestão organizacional, a contexto do trabalho, característica das relações sociais, conteúdo da tarefa, condição do ambiente, a própria jornada de trabalho, violência, os assédios, a discriminação, os riscos de trauma no trabalho. Tudo isso são capítulos importantes, só que nem todas as ferramentas trazem isso, as ferramentas padronizadas. Por isso que é tão importante que a gente tenha em mente que é uma avaliação complexa, mas que cabe ao profissional fazê-la e é vinculado à ergonomia. O que é importante, então, a gente tratar aqui e ficar memorizado dessa apresentação? O risco psicossocial relacionado ao trabalho constitui uma análise do ambiente e das relações de trabalho. Ponto. É sobre isso. Quando a gente fala, sobre o que é o tema, é isso, é avaliar o ambiente. A análise do ambiente é não do indivíduo. O adoecimento ele é multifatorial, então nós temos que avaliar o ambiente e a condição do adoecimento individual, ela é um ponto a ser avaliado individualmente, mas não perante a NR1, não perante essa situação. A análise do resultado vai encaminhar o processo de gestão nos termos da NR1 e não alguma condição direta. Não é uma via direta, é uma via que leva a um sistema de gestão. Então, muitas vezes a pessoa identificou, tem algum risco psicossocial, ele vai passar pela gestão, ele vai passar pelo cruzamento com a severidade, ele vai passar com a plano de ação, ele vai passar por todo o processo natural, medidas de prevenção, todo o processo de gestão de risco, assim como todos os demais riscos. Ele está vinculado ao risco ergonômico. Não há ferramenta ou método mandatório nesse tipo de análise. Como eu comentei, mesmo as padronizadas, mesmo as que estão sendo utilizadas hoje no Brasil, elas não abarcam todos os aspectos. E não há uma ferramenta que abarque uma empresa do norte do país, que abarque uma empresa do centro-oeste, do sul, do sudeste, porque são culturas diferentes. Então tem que ser observado as características do tipo de empresa, do ramo, e qual é a melhor estratégia de avaliar, seja ela por entrevista, seja ela por um questionário desenvolvido, estudado, seja ela por uma ferramenta padronizada. Isso é muito importante que seja dito. E fica a nossa mensagem final. Qual é a nossa mensagem final? Que a previsão dos riscos psicossociais, ela é através da norma regulamentadora número 1. E ela está prevista, então, entrar em vigência em maio. Isso é um ponto importante. Este item entra em vigência previsto em maio de 26. E é uma obrigação legal prevista, que se refere à identificação dos riscos ergonômicos, incluindo os psicossociais, nos termos da NR17. Então, é o ponto-chave. Pertence à ergonomia, é um item que está vinculado diretamente ao estudo ergonômico das relações do ambiente de trabalho, e não a muitos desejos e até extrapolações do que é o tema técnico. O tema técnico ele é vinculado à ergonomia e a NR1 prevê que seja feito dentro da NR17, ou seja, dentro do estudo ergonômico. Focando que nós estamos trabalhando dentro do estudo ergonômico, que tem um sistema de gestão, e esse sistema de gestão vai avaliar probabilidade, severidade, risco e prever medidas, a gente vai ter um atendimento mais coerente do que é os riscos psicossociais. Um tema importante, um tema muito atual, na transformação do trabalho, que é esse painel, é fundamental. O trabalho está se transformando, está se digitalizando, está ganhando velocidade nas mudanças. Ele é um tema muito importante, mas ele tem que estar previsto, estudado e julgado dentro de um ponto correto, dentro daquilo que é tecnicamente assertivo, e não talvez como as pessoas podem extrapolar os seus entendimentos. Então, era isso, eu agradeço demais. Muito obrigado. Muito bem, finalmente tenho a honra de convidar o Dr. Luciano Araújo, doutor e livre docente pela USP, pesquisador no tema IA generativa. Boa sorte. Obrigado. Bom dia, gostaria de saudar os presentes e a você também que nos acompanha de forma virtual. Queria parabenizar o ministro Douglas Alencar
pela organização desse evento tão importante, com oportunidades tão ricas de encontrar pessoas, conhecer pontos de vista diferentes e avançar o conhecimento das diferentes áreas, né? Parabenizo meus antecessores aqui no painel, que fizeram também apresentações muito ricas, né? E para mim é uma alegria, uma honra estar aqui nesse evento em Foz do Iguaçu e trazer o tema da IA generativa, que eu tenho trabalhado diariamente, a generativa ativa, os desafios e oportunidades para esse mundo do trabalho, né? Já fui apresentado aqui, né, professor da Universidade de São Paulo, vou falar um pouquinho do que a gente faz, do que embasa um pouco dessa discussão que nós estamos fazendo aqui. Eu coordeno um grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, Smart Cities BR, é um grupo interdisciplinar, coordeno junto com outros professores, professora Ana Carla Bliacheriene aqui da área de Direito, que nos acompanha, fez também ontem uma apresentação muito importante aqui, mostrando essas ferramentas funcionando, professora Fátima Nunes, professor Dibi Caram. Nós temos trabalhado nesse tema já há um tempo, escrevendo livros, tanto na área de inteligência artificial, segurança da informação, porque é um tema importante, porque quanto mais digitais nós nos tornamos, mais expostos, e a gente tem que saber nos proteger. Temos participado da discussão, das reflexões sobre regulamentação e sobre a abordagem de inteligência artificial, seja lá no Senado, seja no próprio CNJ, e também falo da perspectiva que nós desenvolvemos soluções de IA generativa. Ontem aqui, quem não teve oportunidade, depois pode ver online a apresentação da professora Ana Carla, que trouxe uma das ferramentas que tem sido desenvolvida lá no nosso curso de pós-doutorado, né? E aqui ela demonstrou a ferramenta que é resultado do pós-doutorado do ministro Douglas Alencar. Então, uma oportunidade importante de saber que o que a gente está falando aqui não é só teoria, mas também é aplicado e é prático. Isso tem sido construído também pensando que nós precisamos de uma visão ampla e visitando diferentes países e players, tanto as Big Techs, Microsoft, Google e outros países. E recentemente a gente acabou de voltar agora de uma visita à China para entender como essa inteligência artificial tem sido utilizada lá nos tribunais chineses também. E a boa notícia aqui é que nós temos soluções bem relevantes e interessantes. Coordenamos também, eu e a professora Ana Carla, um MBA sobre inteligência artificial generativa, direito digital e inovação para o sistema de justiça, tá aí com vagas abertas, bastante interessante. O nosso tema traz uma reflexão aqui, que é sobre a transformação desse mundo do trabalho. Mas uma pergunta que é, o que entenderemos por trabalho nos próximos anos? A desembargadora Silvânia trouxe algumas perspectivas, receios, dúvidas. O Dr. Furlan também tocou e citou algumas questões, né? Qual é o futuro? Quais são as profissões do futuro? Engenheiro de prompt. E a gente tem uma notícia que essa não é uma profissão do futuro. O melhor engenheiro de prompt é a IA. Então, quem estiver investindo só nisso vai estar concorrendo com simplesmente o melhor. Quando nós temos feito os cursos, nós temos falado para as pessoas, precisamos aprender a colocar IA para trabalhar para a gente, não a gente ficar trabalhando para IA, ficar procurando prompt, revisando, vendo um monte de trabalho que é exaustivo e frustrante. Também na linha do que foi tratado aqui pelo doutor Leonardo, nessa questão psicossocial. Nós estamos vivendo uma mudança de mentalidade, tudo agora muda um pouco, né? Mas também a gente está vendo que nem sempre os resultados que a gente tem ouvido, ou que as pessoas têm proclamado, não têm chegado, né? E a gente aqui, quando está diante de uma tecnologia tão poderosa, chega uma pergunta que não é quais são os postos de trabalho que serão mudados ou criados, mas a gente tem que ter uma reflexão constante, e eu trago essa pergunta aqui, quais tipos de trabalho as pessoas valorizarão a ponto de um lado, estarem dispostos a pagar para que sejam realizados, e de outro, se sentirem realizados ao executá-los, né? Hoje a gente vê, às vezes, nos tribunais, a pessoa mudou de função, agora ela é babá de IA, né? Então, alguns falam mais bonito, não, você vai ser um gestor de agentes, mas também pode ser traduzido para babá de IA. Será que eu quero isso? Será que isso me realiza? Será que isso me transforma como indivíduo? E será que isso traz transformação realmente para os tribunais?
Esse é o questionamento dos modelos que a gente vem adotando. Quando a gente está pensando em uma nova tecnologia, eu trago uma reflexão aqui do Hans Jonas, né, que é um filósofo contemporâneo, que ele não viu a IA generativa, mas ele começou a refletir sobre o impacto da tecnologia na vida das pessoas. E ele criou, então, um princípio que ele chamou de responsabilidade. Então, se vamos usar a tecnologia, temos que ser responsável com esse uso e temos que cuidar das pessoas. E aí, quando fala isso, as pessoas pensam, então temos que agir com cautela. Talvez sim, talvez não. Talvez tenhamos que ser ousados para pensar em quais perspectivas queremos valorizar, desenvolver e outras que não desejamos. Então, não é só uma questão de cautela. Por exemplo, quando estamos falando de direitos e garantias, talvez tenhamos que ser ousados para que essas ferramentas realmente garantam isso. Lembrando que isso é uma tecnologia, ela vai fazer aquilo que a gente apresentar, né? Esse é um novo modelo a pensar. Em resumo muito rápido de inteligência artificial generativa, o objetivo dela é imitar o ser humano, então mimetizar o ser humano. Para isso ela usa um conhecimento formalizado, que é aquilo que a gente já tem digitalmente lá. Então, por exemplo, quando a gente olha para um tribunal e tem uma sentença, o que está formalizado? O passo final, que é a sentença. O que aconteceu, nós não temos essa representação. E isso é um desafio para que a gente entenda como que a gente evolui esse processo. O que não está digital, a IA não vai conseguir usar. O que a gente vai desenvolver na nossa reflexão, como num evento desse aqui, também ainda não está disponível para a IA. Então nós temos sempre esse desafio dessa formalização. A questão linguística, a possibilidade de lidar com a linguagem, o jeito que nós conversamos. E, por fim, a probabilidade. É só isso, não tem sentimento, não tem emoção, é probabilidade. Ela vai pegar aquilo que ocorre mais. Outro desafio, os eventos raros, eles possuem uma probabilidade menor. Então, se precisamos cuidar do evento raro, nós temos que ter atenção a esse ponto também. Então, conhecer limites e o potencial dessa ferramenta, primordial, né? Amanhã, a IA generativa faz 3 anos de lançamento, né, quando foi lançado o ChatGPT. Então a gente pode agora olhar um pouquinho para o que aconteceu. E o cenário, doutor Fulano, é muito pior do que essas pessoas falam. Aquela citação que pode aumentar a produtividade em 0,2% a 3,2%, a gente vai ter que correr muito, porque agora a gente tem visto um aumento no tempo de trabalho, uma redução na produtividade, alguns artigos mostrando isso. Mas como assim? Sim, o modelo usado é um modelo ruim. Pense na eficiência das tecnologias que nós temos. Se eu pegar um carro super sofisticado de corrida e colocar off-road, ele não vai ter produtividade e vice-versa. E é o que tem acontecido com a IA generativa. Um resumo dos 3 anos. Aparece o chats, que legal, maravilhoso, que coisa interessante, mas dá um trabalho, faz a gente sofrer, tem que revisar um monte de coisa. Eu envio uma mensagem, um prompt, em 2 segundos ela gera 4 páginas, que aí eu vou ter que conferir detalhes. Mas agora vem os agentes vão resolver isso. Também não. Resultado, frustração, e as pessoas têm dificuldade de caminhar com essa tecnologia. E isso está acontecendo também no sistema de justiça, nos tribunais, nos escritórios de advogados, em todas as áreas. Então a pergunta é sempre quais modelos nós precisamos pensar e para qual propósito? Qual propósito, né? Aqui eu trago um exemplo rápido de como que as pessoas pensam para criar soluções. Elas olham para o estado que é, o as is, e pensam no to be. Antes era muito fácil, você pegava aquele modelo, cortava alguns caminhos, trocava 2 passos para o outro e pronto. Mas agora não é bem assim. Eu tenho o jeito que foi modelado, como funciona, mas como deve ser, está meio embaçado. Nós precisamos conversar, nós precisamos entender o que precisa acontecer. E o as is não é tão bonito igual nessa imagem, não. Ele está mais para alguma coisa assim, quando você vai modelar, o negócio está meio torto, está meio estranho. E se a gente quer basear nesse modelo para criar o próximo, bom, já dá para imaginar o que vai acontecendo e por isso que os nossos resultados iniciais não são tão interessantes assim, né? E aí a gente fala, uso da IA generativa tem que ser um uso responsável. Sim, tem. Então vamos pensar o que é isso, qual é a abordagem que nós vamos trazer, né? Hoje, o que a gente tem visto? Soluções de IA baseadas em chats e agentes
que eu já disse, são trabalhosas, a gente tem que aprender a fazer um prompt, etc., tem se disseminado em todas as áreas, né? E isso vira um isomorfismo, todo mundo se copia. Não, se o outro está usando, então esse aqui vai usar, né? Se o tribunal tal está usando, isso aqui vai usar. E que resultado a gente tem visto? Não tem tido eficiência por um motivo. O tribunal possui regras muito importantes, ele tem que seguir a legislação, ele tem que respeitar as pessoas. É complexo, por isso que nós precisamos pensar modelos diferentes. E aqui eu trago um relatório da Fundação Getúlio Vargas, que fez um levantamento do que está funcionando nos tribunais no Brasil. Foi encontrado 14 soluções, 14 de chats. O que nós teremos nos próximos momentos do tribunal? Mais frustração, como aconteceu no relatório que o MIT me apresentou, de 95% das empresas não terem resultados. Então, 3 anos depois a gente pode avaliar, né? E com isso a gente apresentou um modelo, a gente criou um modelo na Universidade de São Paulo que divide as aplicações de IA em passiva, essa que você fica dependendo do resultado da IA, você tem que aprender a fazer um prompt, você fica fazendo várias interações para avançar. E um modelo ativo, que a ideia aqui é a gente tenha uma camada de conhecimento que vá atrás dessas demandas para reduzir a sobrecarga que nós temos. A gente não pode simplesmente sair fazendo um monte de processamento de dados e aí falar para as pessoas, agora vai lá e confere, porque na próxima sessão nós temos 600 processos para avaliar. Então nós temos que ter clareza desse sentido. Uma imagem aqui para pensar é o seguinte: os agentes, a IA passiva, ela é útil sim, mas ela tem que estar dentro de um arcabouço computacional que apoiem a garantia de regras e análises que são necessárias, que precisam ser feitas, né? Aqui é um exemplo do que a IA generativa faz, mas ela lida com grande volume de dados e ela pega quais são aquelas regras. Então, quando a gente olha para a 615 CNJ, tudo, precisa ter rastreabilidade, transparência, auditabilidade, explicabilidade, isso tem que acontecer. Como é que a gente faz isso com o chat? Complexo, né? A gente estava falando na COP30 e a visão da sustentabilidade, porque a IA consome recurso, muito. E a gente estava dizendo, olha, quando a gente olha para esses dois modelos, o que acontece? O mesmo processo precisa ser analisado várias vezes por pessoas diferentes, tem que mandar uma vez, mandar outra e mandar 3. E às vezes são dezenas de vezes. Isso é consumo desnecessário. Por quê? Porque não foi pensado para a realidade profissional de uma estrutura que sustente realmente uma caminhada. Então a gente tem, inclusive, ao invés de eu ter uma propagação daquelas análises, eu propago o retrabalho, né? Eu terminei de analisar, o próximo que analise, né? Então está tudo certo, né? E aqui a gente traz esse desenho de um modelo do que a gente tem proposto. Soluções tecnológicas, ela tem que atender às necessidades funcionais. Óbvio, então, eu preciso resumir um processo, eu preciso ver as razões de pedir, eu tenho que verificar se as custas foram recolhidas. Eu tenho vários passos que precisam ser feitos. Tem que ter. Mas eu tenho outras obrigações, como as questões aí de explicabilidade, rastreabilidade. Eu também preciso garantir esse ponto. E terceiro aspecto, na perspectiva ética, eu tenho que me preocupar que essas ferramentas cuidem das pessoas, do meio ambiente e de tudo que está ao redor. A questão psicossocial, se as pessoas estão frustradas com o uso da IA, isso é um problema, porque não é um recurso tão renovável assim as pessoas, né? Então nós precisamos cuidar com atenção. E o que a gente tem feito é exatamente essa abordagem de as soluções precisam ser mais amplas. Elas precisam visitar outras necessidades da organização. E ela tem que apoiar esse trabalho com eficiência. O que nós temos encontrado nos tribunais, frustração e as pessoas achando que a culpa é delas. Não funcionou bem porque eu sou ruim, não funcionou bem porque eu não consigo usar a tecnologia, eu preciso fazer um curso de prompt. Olha, precisamos conhecer essa tecnologia, mas o que está acontecendo é porque nós temos buscado modelos limitados.
Isso não é uma característica só do Brasil. Nós temos visto isso mundo afora. E os artigos científicos têm mostrado isso. Nós estamos diante de um potencial. Se esse potencial vai se confirmar ou não, seja nas indústrias, no comércio, setor produtivo, ou seja no sistema de justiça, isso vai depender da nossa capacidade de conversar, entender e propor modelos transformadores. Lembrando, por fim, que a inovação, ela é um sistema que sai mudando as coisas. As iniciativas que nós tivemos nesses 3 anos já nos deram uma dica que precisaremos mudar. Então, vamos mudar. Por que nós vamos insistir em coisas que têm mostrado um resultado aquém do potencial dessa tecnologia? E nós, como humanos, precisamos ocupar esse espaço, porque a IA não sabe isso ainda. O conhecimento formalizado é ruim e a gente precisa melhorar isso. E, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, por estar aqui. Um grande abraço. Muito bem. Avizinhando-se o final deste painel, eu peço licença humildemente para me dirigir aos palestrantes, a minha colega desembargadora Silvana e os doutores Alexandre, Leonardo e Luciano. Eu aprendi programação de computadores há 48 anos a bordo de um computador Sharp modelo PC 1211, que tinha espantosos 2K de memória RAM. Há 31 anos, entusiasta da tecnologia e já juiz de direito, eu fui às ruas, lá em Vitória, a bordo de uma Kombi, que eu converti em sala de audiência, contendo um programa de computador com arquitetura baseada em redes neurais que eu desenvolvi para preparar sentenças em acidentes de trânsito. É com esta legitimidade que eu dirijo as seguintes palavras aos palestrantes. Parabéns pelo brilho de suas exposições, pela objetividade. É gratificante estar já a contemplar o entardecer de minha carreira e ouvir depoimentos, testemunhos, relatos de ações, ponderações tão sábias. Meus parabéns. Me dirijo agora aos meus colegas da magistratura do trabalho. O Poder Judiciário vive hoje tempos análogos àqueles que ensejaram o clássico conselho de Benjamim de Israel, a rainha da Inglaterra. Majestade, o povo está insatisfeito e clama por mudanças. E se essas mudanças não forem feitas por nós, serão feitas sem nós, e o que é pior, contra nós. Eu saio daqui hoje, após essas 4 brilhantes exposições, firme na crença de que seremos nós, os juízes, a fazer as mudanças, a colocar a nossa instituição à altura das necessidades do momento histórico brasileiro. E dirigindo-me a todos indistintamente, ao encerrar este painel, eu o faço com as palavras do poeta. É linda a felicidade, mas ela passa tão fugida. Bendita seja a saudade que fica por toda a vida. Um abraço a todos. Declaro encerrado o painel.